Bom, desde que quando eu era criança, eu sempre amei dinossauros e criaturas pré-históricas, né? A natureza em geral, os animais. Nunca deixei de ter admiração e também fascínio por estes seres. Mas sim, quando eu era criança, eu amava qualquer produto que fosse relacionado sobre o assunto. Então, que num desse meu frenesi aí de dinossauros, eu encontrei um filme, Jurassic Park 3. Sim, foi aí que eu tive meu primeiro contato com a franquia, e por mais que eu comecei bem do avesso, eu, sim, tive o meu primeiro contato com o terceiro filme, nem foi com o primeiro. Eu sabia da existência do primeiro e sabia das cenas mais icônicas e tudo mais, mas eu nunca tinha assistido completo o primeiro filme. Eu só tive essa experiência completa realmente com o terceiro. Foi lá em que tudo começou. Me interagi então com os personagens como Alan Grant, que se tornou meu favorito logo de cara, com toda a temática de ilha, dinossauros, pessoas tendo que fugir do local, o parque que deu errado, experiências genéticas com clonagem de animais extintos e, é claro, os maravilhosos dinossauros do filme. Principalmente o meu favorito até hoje, o espinossauro. Sim, foi ali que eu comecei a admirar ele, porque ele foi o meu primeiro grande dinossauro que eu comecei a acompanhar, a partir ali daquele filme. Sim, é um filme que eu guardo muito carinho no meu coração, mas não é o melhor nem o maior de todos, porque depois eu tive que assistir os outros. E sim, assisti o primeiro e achei maravilhoso. Até hoje é um dos meus filmes favoritos, cara. Jurassic Park é uma coisa que é difícil de escrever em palavras. É difícil demonstrar todos os nossos sentimentos como fãs que a gente tem por essa franquia, cara. É difícil mesmo. E não é só nós fãs, não. Jurassic Park, tanto a trilogia, mas principalmente o filme original, teve um grande impacto no cinema. Foi uma maneira como ele moldou o imaginário popular sobre os dinossauros. Não só isso, mas foi um filme que popularizou muito mais a questão de dinossauros para os anos 90. Foi com esse filme que veio toda uma mania logo depois, com outros filmes e seriados tentando pegar carona aí com essa nova onda, essa nova moda que estava tendo aí sobre os dinossauros. As décadas anteriores já tinham trabalhado com essas criaturas em outros tipos de obra cinematográfica, mas nenhuma tão impactante, tão memorável e tão especial quanto foi Jurassic Park. Claro que Jurassic Park é algo que marcou a infância de muita gente, principalmente nas décadas de 90, 2000, mas infelizmente depois do terceiro filme de seu saldo um pouco negativo e crítica abaixo do esperado, a Universal teve que pausar a franquia, até em 2015 trazer tudo de novo. E cara, que época memorável, na moral. Eu lembro muito bem como era toda a campanha de marketing de Jurassic World. A ideia de trazer o parque, fazer ele dar certo e abrir pro público é muito legal, cara. Na moral, eu lembro que tava todo mundo hypado pra época, lá na época pra chegar o filme numa vez, todo mundo assistir e tal. Eu lembro do primeiro trailer, eu lembro que todo mundo ficou zoando a cena do Chris Pratt dando a mãozinha ali pros Velociraptors. Eu lembro que o pessoal tava hypado pra ver o que é essa nova ameaça, né, que era a Indominus Rex. Eu lembro de tudo isso, cara. Eu lembro que era uma tentativa de trazer a magia Jurassic Park de novo, já que desde 2001 que lançou o Jurassic Park 3, fazia muito tempo que a gente não tinha um filme bom de verdade de dinossauros, e fazia muito tempo que a gente não tinha nada sobre Jurassic envolvido. A gente teve alguns jogos, quadrinhos e tudo mais, mas nada muito grande como uma produção cinematográfica, e era só gente grande envolvida, tanto o elenco quanto a produção. A gente teve o Colin Trevorrow na época dirigindo o filme, ele se dizia um grande fã e tudo mais. Parecia que tava tudo andando aí para um renascimento, né, da franquia. E de fato foi, o filme fez muito dinheiro, arrecadou aí uma boa bilheteria, conquistou uma boa parte dos fãs, uma parte acabou não se agradando tanto, mas trouxe de volta muita gente que assistiu os filmes antigos, não é tão fã, mas gostou dos filmes antigos, e também trouxe uma nova leva de fãs que não conhecia muito sobre o Jurassic Park, passou a gostar e conhecer graças a Jurassic World, que renovou a marca Jurassic. E sim, para bem ou para mal, Jurassic World trouxe de volta toda essa questão de o parque dos dinossauros, os dinossauros clonados por seres humanos, mas também trouxe alguns elementos novos, como
híbridos, dinossauros militarizados, Chris Pratt fazendo papel de super-herói em quase tudo que ele faz e muito outras coisas, né, cara? Anunciaram uma sequência e também anunciaram que iriam explorar mais este universo. Foi aí que veio a sequência, O Reino Ameaçado, que já dividiu mais o público, mas conquistou uma boa bilheteria. Veio a série animada Acampamento Jurássico, que é boa no início, depois caga pra caralho. E depois a gente teve novos jogos, uma outra série animada, um curta-metragem e ele, Jurassic World Dominion. Só que é óbvio que aos poucos isso ia desgastando a franquia. O final de Jurassic World Reino Ameaçado trouxe para nós o plot de dinossauros sendo agora liberados para o continente. A ideia era que eles saíssem da ilha e fossem para o nosso mundo, para que a história então tomasse aí proporções globais. O que de certa forma era uma ideia interessante, porque se você for parar para pensar, os filmes já estavam ficando um pouco repetitivos. Essa ideia de um grupo de pessoas irem para uma ilha, se lascarem, terem que sair correndo de dinossauros. A gente teve 4 filmes seguidos sobre isso. O quinto meio que começa como isso, mas ele basicamente ele é resumidamente apenas uma ponte para essa ideia, já que ele em si não é um filme muito grandioso e nem um filme muito bom, mas ele literalmente só serve para o plot do próximo filme, que aí estava sendo prometido ser a conclusão da saga, ser o filme que de certa forma ia finalizar toda essa história de parque dos dinossauros, de mundo dos dinossauros, o filme que também ia trazer o elenco clássico original, o filme que ia trazer o grande vilão, entre milhões de aspas, e o filme que iria dar então a resposta sobre o que fazer com esses dinossauros em nosso mundo. Ou será que não? Óbvio que não deu nada certo, a expectativa se levou lá nas alturas, menos pra mim, que não esperava grande coisa. Trouxeram Colin Trevorrow, que tinha feito Jurassic World. Pensaram que ele poderia resolver as cagadas que eles estavam fazendo com a franquia desde então. No entanto, não. Ele foi a grande maldição deste filme, junto com as propostas bizarras da Universal. O filme saiu um grande Frankenstein aí de ideias que nenhuma delas deu certo. Eles tentaram misturar Vingadores Ultimato com Missão Impossível, Jurassic Park e sei lá mais o que. O filme acaba nem resolvendo essa tramóia dos dinossauros no continente, não resolve nada, não fala sobre nada e fica por isso mesmo aí. O filme obviamente deu muito dinheiro porque é uma marca conhecida. As pessoas amam dinossauros, as pessoas têm um carinho por essa franquia e querendo ou não, Hollywood só se baseia em Jurassic alguma coisa para ser sua grande franquia envolvendo os dinossauros. Bom, é realmente difícil ser fã de Jurassic. A gente ficou anos sem nada. Tivemos Jurassic World, que foi um bom retorno. Tivemos um monte de expectativas sobre o que vai vir a seguir. Tivemos alguns projetos bons e alguns projetos ruins, mas daí começou a vir as cagadas. As últimas 2 temporadas de Acampamento Jurássico não foram lá essas coisas. A gente teve o Jurassic World Dominion, que é uma aberração. Eu fiz um vídeo inteiro só criticando esse filme, o quão eu acho abominável esse filme do início ao fim. Nem trazer a porra do Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Sattler de volta foi uma coisa boa, porque esses personagens, a gente sente que eles estão cansados, cara. Um filme detestável, de verdade. No entanto, eu tenho que dizer que como fã é triste ver aos poucos uma das suas franquias favoritas, até mesmo a franquia favorita para alguns, e se desgastando, se perdendo e aos poucos deixando de lado aquilo que fazia ela especial, aquele carinho, aquele cuidado que eles tinham na hora de desenvolver e querer contar uma boa história. Afinal de contas, a Universal não se preocupa muito com isso, ela não se importa verdadeiramente com o filme, e sim com o dinheiro que ela vai ganhar com esse filme. Mas não é só a Universal, é a Disney, é a Warner, é todos esses grandes estúdios. Estamos falando de executivos e produtores que só querem saber o quanto de dinheiro eles vão ganhar nesse investimento que eles vão fazer.
e eles não se importam com mais nada além disso. Porém, eles podiam ficar só na área de administrativa mesmo, a área de produção, né? E deixar o desenvolvimento do filme, das ideias, para os profissionais. Porém, nem sempre isso é um sinônimo de qualidade, porque o próprio Colin Trevorrow trouxe algumas ideias bizarras para a franquia, mas ele não foi o único que fez isso. Obviamente, a gente teve muita gente que se envolveu com a franquia Jurassic e parecia não entender direito Jurassic Park. Talvez esse fosse o problema, talvez fosse o universo o problema, talvez foi que realmente a ideia de Jurassic alguma coisa estava desgastado, parece que eles não sabiam mais o que fazer com esses filmes. Aos poucos as coisas foram decaindo, realmente eles não sabiam o que fazer com a franquia, e as coisas foram indo, as coisas foram andando, Dominion era para ser uma conclusão, mas deu muito dinheiro, mesmo que as críticas foram totalmente avassaladoras contra o filme. Tanto o público geral quanto a base de fãs odiou o filme. E, bom, a Universal cagou pra isso porque deu dinheiro e é o que importa, não é? No entanto, é sim um descaso para os fãs ver como eles vêm tratando Jurassic alguma coisa. A franquia Jurassic em si, Jurassic World, Jurassic Park, porque quando você caga em Jurassic World, você está defecando sobre as ideias de Mike Crichton e Steven Spielberg. Cara, esses dois são lendas. Eles criaram simplesmente uma das histórias mais memoráveis da história, que é Jurassic Park. E, cara, não tem nada de muito complexo nisso, mas os caras conseguiram. Eles conseguiram fazer o pessoal cansar de Jurassic Verso. Mas tudo bem. Eu sei, a Universal parece estar bem em cima de Jurassic World 4, parece que eles estão controlando quase tudo, parece que eles querem fazer um filme rápido e tudo mais, para ganhar um dinheiro bom, não um filme muito caprichado nem nada do tipo, o que explica a sinopse, o que explica também a ideia de fazer um filme menor, né? Então, tudo bem, mas vamos olhar pro lado positivo, vai? Temos o roteirista dos filmes originais, pelo menos os dois primeiros, de volta. Nós temos o Gareth Edwards, que é um excelente diretor. E nós temos um elenco muito bom. Nós temos a Viúva Negra, nós temos o novo Blade, nós temos toda a gurizada aí que parece muito bom, né? Aliás, em Jurassic World a gente também teve um elenco muito bom. Porém, é aquilo que eu sempre digo, né, cara? De nada tu tem aí todo um escalão de atores muito bons se eles não têm muita coisa pra trabalhar. Bom, agora que o trailer lançou, eu posso finalmente então opinar aí com mais propriedade, entre aspas, porque ainda assim. Basicamente, então, a gente tem o trailer e o trailer tá bacaninha, né? A história realmente é aquela em que os dinossauros agora habitam alguns pontos do mundo onde as condições ainda são favoráveis para a sua existência, né? E que, sim, essa é a solução que eles deram para os dinossauros agora estão em nosso mundo, sim, agora estão morrendo, simples. E a história acompanha esse grupo aí de mercenários liderados pela Viúva Negra para uma ilha onde eles têm que caçar as 3 maiores criaturas da Terra, que obviamente é o Quetzalcoatl, o Mosasauro e não sei, o Espinossauro talvez. E ali eles têm que tirar o DNA deles para fazer um remédio para curar todas as doenças. O que isso tem a ver com o DNA de dinossauro, eu não faço a mínima ideia, mas segue o roteiro. Aí eles vão precisar da ajuda de um cientista nerdola para ficar explicando o que são os bichos que estão aparecendo na tela. Inclusive o ator que interpreta esse cientista disse que o personagem dele tem alguma ligação especial com Alan Grant. E é óbvio que quando eles chegam na ilha, eles devem enfrentar os dinossauros de lá, mas opa, é uma ilha secreta, mais uma ilha secreta que tá cheia de dinossauros, e é uma ilha que, olha só, era uma ilha que eles usavam para fazer experiências com os dinossauros, e lá era o laboratório do John Hammond, e algumas coisas deram errado lá, e ele jogou os bichos, deixou os bichos lá para viver, e eles são dinos mais assim, mutantes, dinossauros que são meio defeituosos. Mas peraí, Ricardo, a Ilha Sorna não é basicamente o laboratório da id, onde eles faziam todo o processo de clonagem, experimentação e acompanhamento dos animais para depois liberar eles na Ilha Nublar? Então, meu amigo, segue o roteiro. Enfim,
Aí eles descobrem um segredo misterioso, extremamente misterioso, e esse mistério misterioso, adivinha o que é? Nossa, mais uma criatura monstruosa para a franquia Jurassic World. Olha só, não é um híbrido, Ricardo, para de reclamar, tá bom? Não é um híbrido, entendeu? É um mutante, né? Tem diferença, cara. Mutante é mutante e o híbrido é híbrido, né? A diferença é que um é monstruoso e serve para extrair um terror mais fácil do que um terror com a limitação natural de uma espécie que já existiu, e o outro é a mesma coisa. Só isso, enfim. É, de novo, um bicho feio para vender bonequinho. Mas tudo bem, né, Ricardo? É uma história sobre genética e tal, né? Não é uma história que o foco é os dinossauros, entendeu? Não é, relaxa, tá bom. Mas igual, não me empolga, não me empolga, não me empolgou, mas parece que o visual é bacana, parece ter cenas bem feitas e o elenco parece tá bom, mas a história ainda não me agrada. Então, eu não sei, não posso opinar com 100% de certeza. Eu confio no Gareth Edwards, eu acho que no quesito do que ele vai fazer em questão de direção, vai ser bom. Agora, em questão de roteiro, decisões criativas e desenvolvimento da trama, eu já não me empolgo tanto e eu acho que vai ser um filme bem mediano mesmo. Não acho que vai ser um desastre, mas o trailer me diz que vai ser um filme bem mediano. Bom, então, Jurassic World Rebirth é sim o renascimento da franquia ou não? Cara, simples, não é. Mas peraí, Ricardo, peraí. O filme pode ser bom. Ótimo, o filme pode ser bom. Só que isso não vai consertar a franquia. Porque a ideia é: o filme é um filme mais isolado, um filme menor, é literalmente um filme que nem vai citar muitas coisas da franquia, então é basicamente um spin-off bem isoladão mesmo. Então nem vai ter consequência o que acontecer nesse filme aqui, né? Então é uma aventurinha aleatória, entende? Isso não conta, sabe? E mesmo assim, se o filme der certo, a Universal vai insistir na ideia, vai fazer mais filmes Jurassic. E, cara, não dá. Desculpa. É uma opinião polêmica, eu sei, mas é a minha opinião. Eu acredito que a franquia deveria parar. Sim. Eu sei que isso significa nada de filme, nada de série ou games relacionados a Jurassic. Eu sei. Mas eu sou um fã de Jurassic Park. Como um fã, eu quero ser bem servido. E eu quero que os filmes tenham um nível, sim, de qualidade bom, que honre o legado dos criadores de Jurassic Park e do próprio Jurassic Park. Jurassic Park de 93 é um filme atemporal, um filme que tem uma importância gigantesca para a nossa cultura e para o cinema no geral. Não é exagero o que eu estou falando. É um dos maiores filmes da história. É talvez um dos filmes mais importantes de todos os tempos. É Jurassic Park. Você entende a importância que é você contar uma boa história. Eu não tô falando que esse novo filme tem que ser o próximo Jurassic Park. Eu não tô falando que todos os projetos envolvidos, né, envolvendo a franquia, tenham que ser no mesmo nível que o filme de Steven Spielberg. Não. Mas eles têm que ser bons. Eles têm que ser feitos seguindo a lógica, seguindo aquele pensamento de caramba, nós fazemos parte da mesma franquia de Jurassic Park, aquele filme que encantou gerações e ainda encanta as pessoas. Temos que ter essa consciência que ninguém tem mais, é simplesmente fazer por fazer. Não é assim que funcionam as coisas, cara. É um direito do fã reclamar. Sim, é o meu direito de fã reclamar e eu reclamo. Não gosto das decisões criativas que eles estão tendo com a franquia. Eu sinto que eles não sabem o que fazer mais com os dinossauros e com essa história. E sinto que um único filme não vai salvar toda essa porcaria. O que tem que acontecer é uma mudança no jeito como o universo move essa franquia. Ou eles pausam e esperam um bom tempo o pessoal voltar a se animar de novo com os dinossauros do Jurassic Park e voltar a querer uma boa história, e eles se esforçarem para contar realmente uma boa história que vale a pena ser contada, aí sim, meu amigo, show! Caso contrário, congela a franquia. Eu tô sendo bem sério, cara. É verdade. Chega, cara. Chega de filmes medíocres. Chega de arruinarem as franquias que a gente tanto ama e se importa.
Chega, enquanto a gente não insistir em mostrar para esses grandes estúdios que a gente não está satisfeito, que a gente quer qualidade, não porcaria, eles não vão parar. Nós temos que fazer a nossa parte como consumidor de exigir um produto melhor. É simples assim. E não é nem birra de fã, nerdola, é a verdade mesmo. Então é isso. Eu acredito que a Universal deveria, talvez, a Universal ou outros estúdios, explorarem mais filmes relacionados a dinossauros. Dinossauros não são personagens exclusivos da Universal de Jurassic Park, eles são criaturas que existiram na vida real, eles são seres que merecem muito mais respeito e simpatia pelas grandes pessoas do que eles recebem. Eles podem ser fontes de grandes histórias que simplesmente não acontecem mais porque eles têm medo de competir com Jurassic Park. Caramba, dinossauros não são exclusivos da Universal, eles são animais que existiram, entende? Aí que tá. Talvez seja a hora de explorar novas ideias, novas histórias e não ficar desgastando uma história que talvez já deu. Talvez seja melhor esperar até ter uma ideia boa ou nem fazê-la, simples. Talvez às vezes o melhor a se fazer é dar tempo ao tempo.